Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar do livro As Mil e Uma Noites. Vou colocar o link desse livro aqui na descrição se você tiver interesse em adquirir. E eu vou trazer uma história que se chama O Mercador e o Gênio. É uma história curta, mas que traz muitos elementos que a gente pode analisar, tendo em relação à obra, quando ela foi escrita, o estilo, né, os temas recorrentes dentro das Mil e Uma Noites. Então achei bem interessante para a gente dar uma olhadinha nela aqui. Muitos conhecem essa história do colégio, né, porque tem uma versão infantil ou infanto-juvenil, falando dessa historinha do mercador e do gênio, que se você não tiver muitas chaves simbólicas, ela parece meio sem pé nem cabeça. Bem, mas também gênios, né, que a gente esfrega a lâmpada, que realizam desejos, nereidas, enfim, são histórias realmente fantásticas, as histórias das Mil e Uma Noites. E essa que a gente vai ver hoje, gente, é a primeira história que Sherazade vai contar para o sultão, né? A gente conhece a história mais ou menos, quem não conhece pode ver no vídeo com mais detalhes, né? Tem um vídeo aqui no canal falando desse enredo geral, mas a gente sabe que o sultão, ele tem esse plano de matar, né, todas as esposas que ele tem na manhã seguinte do casamento. Então ele desposa, ele se casa à noite e no dia seguinte, quando o sol nasce, ele mata a sua esposa. E Sherazade, preocupada com essa história, né, de meu Deus do céu, vão acabar todas as mulheres da aldeia, né, esse povo todo vai morrer se isso continuar. Sherazade, muito esperta, muito inteligente, se oferece como esposa e começa a contar histórias para o Sherazade, para o sultão. E as histórias, elas são assim o início daquela história da Globo, gente, cenas dos próximos capítulos, né? Começa aqui com As Mil e Uma Noites. Ela começa a contar a história e quando o sol nasce, o sultão não quer matar porque ele quer saber o fim, quer saber o que vai acontecer. E aí ela continua contando uma história puxa outra história puxa outra história, e quando você vê, passam 1001 noites, né? E no final o sultão perdoa, né? Ele é transmutado por Sherazade e consegue perdoar a traição que sofreu. E aqui tem uma chave interessante que a gente vai ver também na história, de que os contos, as histórias das Mil e Uma Noites, elas fazem transmutações, elas mudam a pessoa. São histórias que trazem conhecimentos de uma vida interior que pode transmutar alguém, assim como Sherazade conseguiu fazer com o sultão que queria matá-la e que desistiu dessa ideia justamente por causa das belas histórias que ela conta, ok? Bem, então vamos ver a primeira história que Sherazade escolhe para contar para o sultão, que se chama O Mercador e o Gênio. Nessa história, então, tem um mercador que é muito rico, muito bem sucedido, que sai de casa para fazer uma longa viagem, fazer seus negócios, né, seu comércio. E aí, um dia, quando ele está voltando para casa, depois de ter resolvido tudo que tinha para resolver, numa grande viagem, né, no quarto dia de viagem, ele fica muito cansado e resolve parar num oásis, num local que tem algumas plantas, a água que é um pouco mais fresco, e ele para ali então para descansar um pouco. E quando ele está lá, né, descansando, recobrando suas energias, ele tira um lanchinho ali da bolsa, que são tâmaras e biscoitos. E ele come o biscoito, né, vai se alimentando, ele come as tâmaras e joga as sementes para trás. Ele joga sementes à direita e à esquerda. Dizer que eu tenho problema, né, gente? Direita e esquerda. Ele joga à direita sementes e à esquerda come a tâmara e joga as sementes. Quando ele termina de comer, se sente satisfeito, descansado, ele lava as mãos, os braços, faz sua oração e se prepara para sair dali e continuar sua viagem. Só que quando ele começa a preparar as coisas, surge um gênio. E o gênio vira para ele e fala assim: eu preciso matar você. Pode parar tudo aí que você não vai sair vivo dessa, porque a morte tem que ser paga com a morte. Ele fala: oxe, o gênio doidou. Como assim, morte? Eu falo: você matou meu filho, mercador. Eu falo: eu? Como é que eu matei seu filho? Eu nem conheço ele, nunca vi. Aí o gênio fala assim: você não estava comendo tâmaras? Eu falo: sim, estava comendo tâmaras. E você não jogou os caroços para a direita e para a esquerda sem olhar para onde? Eu falo: sim, joguei os caroços. Ele falou: pois então, um desses caroços bateu no meu filho e o meu filho morreu.
Bateu no olho, se eu não me engano, bateu no olho, e o meu filho morreu por conta do caroço que você jogou. E como você jogou o caroço, matou meu filho, eu agora vou matar você. Aí o mercador começa a falar, não, como assim? Né? Ele tenta se justificar, mas o gênio está decidido. Ele tira a sua faca enorme, né? É quase uma peixeira ali, tira a peixeira, na hora que vai matar o mercador, aí começa a nascer o sol. E aí Sherazade fala, puxa vida, eu vou ter que parar a história aqui. Aí o sultão decide não matar Sherazade porque ele quer ouvir a continuação da história, né? E assim vai acontecendo, então, por 1001 Noites. Então, na noite seguinte, Sherazade pega justamente nesse momento, né? Que o gênio vai matar o mercador. Ela retoma a história e conta, então, que o mercador pede para o gênio um tempo. Ele fala assim, olha, eu também tenho filhos, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho contas, eu tenho uma empresa, né? Eu sou MEI, eu tenho uma empresa, eu tenho que arrumar minhas contas, não posso morrer devendo as coisas desse jeito, vai dar problema para minha família. Deixa eu voltar para casa e colocar meus assuntos em dia. Eu prometo que eu volto, eu juro por Deus do céu e da terra que eu volto para poder cumprir a promessa e você vai poder me matar. Ele fala assim, quanto tempo você quer? Ele diz, eu quero 1 ano, eu preciso de 1 ano para botar minha vida em dia. Aí, né, o gênio olhou, falou assim, tá bom. Você está jurando por Deus, é um juramento muito forte, vou aceitar a sua colocação aí e a gente se vê aqui daqui a 1 ano, então. Aí ele some, né? Aí o mercador vai para casa, quando ele chega em casa, ele começa a chorar, a esposa, meu filho, você está aí de luto, parece que você vai morrer. Ele falou, pois é isso mesmo, eu só tenho 1 ano de vida. E conta para a esposa tudo o que aconteceu. Aí eu vou parar aqui só um pouquinho para a gente poder entender a história até aqui, certo? Aqui é mais ou menos a metade, né? Então parar aqui para explicar um pouquinho. Bem, olha só que coisa estranha. A gente olha e fala assim, mas como assim as tâmaras, rapaz, jogou para trás, matou, coisa estranha, né? E realmente por isso que a gente fala que são contos fantásticos, né? O mercador, primeira coisa interessante, reparar nisso, né, que é um mercador, ele faz trocas, assim como Simbal Marujo também era um mercador, ele faz trocas, né, ele troca coisas com quem? Com a vida, com as pessoas, ele supre necessidades, e com isso ele vai ficando muito rico, né? E um dia, quando ele resolve então comer as tâmaras e jogar os caroços para trás, é como se ele tivesse comendo superficial e jogando displicentemente a origem do conhecimento para fora, né? Assim, para o nada. Tanto que ele fala da forma displicente com que ele jogou os caroços à direita e à esquerda. E por quê? Porque, gente, o caroço é onde tem o verdadeiro conhecimento, ele é a semente, é dali que nasce outro. E ele foi displicente, jogou de qualquer forma. E aí ele mata o filho do gênio. E aqui é interessante porque é como se fosse o destino acontecendo. Ele jogou o caroço inconsciente, ele não sabia o que ia acontecer. Obviamente, se ele soubesse que ia matar o filho do gênio que ele matar, ele não fazia. Mas a vida é assim, gente, a gente toma as decisões sem saber todas as consequências. A gente tem que viver a vida e jogar as sementes e se alimentar das tâmaras da melhor forma possível, mas no fundo, a gente não tem muita noção de causa e efeito. A gente não sabe exatamente tudo o que acontece quando a gente joga um caroço para trás. E ele pode matar alguém, ele pode cair num lugar que não deve e você vai ter que lidar com as consequências. Né? Não adianta alegar que eu não sabia. Quando a gente toma uma ação, mesmo sem a intenção, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer de mal dali, né? A gente tem que responder pelos atos, pelas consequências dos nossos atos. Né? No dia que a gente for sábio, a gente vai saber de tudo. Mas enquanto a gente for ignorante, a gente tem que tomar decisões e atitudes no meio da ignorância. E cada decisão, cada atitude vai selando o nosso destino, como selou o destino do mercador, né? Na hora que ele jogou lá os caroços para trás. Tudo bem? E aí ele jura por Deus, o gênio, e o gênio aí vem como uma força da natureza, e aí tem muitas, né? A gente conhece o gênio da lâmpada, enfim, tem muitos gênios, seres da natureza
que representam justamente essa engrenagem, né? Isso na obra toda. E aí chega o gênio, ele não acredita nele, ele só acredita quando ele jura por Deus. Por quê? Porque jurar por Deus ali é muito pesado, né? Do céu e da terra. Então ele está falando, ó, em todos os aspectos eu prometo que eu vou cumprir com a minha palavra. E isso nas Mil e Uma Noites é muito forte, porque é uma obra que tem muitas coisas em relação à honra, à bondade, à generosidade. E essa coisa de eu prometo e eu vou cumprir minha palavra está presente em diversas partes da obra, né? Inclusive nessa, onde o gênio libera ele e ele se compromete para voltar daqui a um ano. Um ano também é bem interessante, porque é um ciclo completo, né? São 365 dias, então ele pede o quê? Mais um ciclo. Alguns interpretam como sendo a própria vida, né? Eu vou lá encarnar, vou viver minha vida, ter as experiências e eu volto aqui para acertar as contas com você, né? Beleza, então vamos voltar para a história? Já deu para ter uma ideia, né, das interpretações? Vamos voltar para a história, tá? Ele lá contando para a esposa, então, que ele tem só mais um ano de vida, e todo mundo chora, os filhos, a esposa e tal, e ele começa a botar as coisas em ordem, né? Ele começa a pagar as contas, avisar o pessoal, né? E vai arrumando tudo para morrer daqui a um ano. E depois de um ano ele volta, né, para o local, vai cumprir realmente com a sua palavra. E aqui é interessante essa ideia de que a gente não está pronto para morrer também, né, gente? Eu tenho coisas para resolver, eu tenho pendências para resolver. E o gênio deu a chance para que ele resolvesse. Será que a gente vai ter chance, né? Será que a gente vai ter um ciclo inteiro para resolver nossas pendências? É melhor a gente estar com as coisas o mais resolvidinhas possível, né? Sem rancores, sem histórias mal resolvidas, justamente para que a gente possa ter esse encontro, digamos assim, com a morte no momento que ela vier da melhor forma possível, ok? Então ele se resolveu e agora sim ele está pronto para morrer e ele volta para encontrar com o gênio. E ele está lá sentado, né, esperando o gênio, pensando, ah, meu Deus do céu, por que eu fui comer tâmara, meu Deus, eu tivesse comido castanha de caju, não tinha tido esse problema, né? Está ele lá pensando na vida e tal. E aí chega um ancião. E o ancião vira e fala assim, o que você está fazendo aqui, mercador? Você não sabe que esse lugar aqui é perigoso, repleto de gênios maldosos e perigos? Vamos embora daqui. Aí o mercador fala, olha, eu não posso, eu preciso que eu tenha um encontro marcado. Aí ele fala, com quem? Aí ele conta a história do gênio. E o ancião, que está com uma corça do lado, ele vira e fala assim, nossa, mas que história intrigante. Eu vou ficar aqui para ver o que acontece. Ele, tá bom. Aí os dois começam a conversar e tal. Aí chega um outro ancião com 2 cachorros pretos. E aí ele pergunta, mas o que vocês estão fazendo aqui, seus doidos? Vamos embora, vocês não sabem que aqui é cheio de espíritos malignos e milhões de ameaças? Aí eles falam, não, eu sei. Aí o ancião da corça contou para ele. Aí ele falou assim, olha, mas aqui aconteceu isso. Pá. Aí ele fala, é mesmo? Rapaz, vou ficar aqui para ver o que vai acontecer, porque esse cara aí realmente, ele está cumprindo com a palavra, vamos ficar aqui. Aí quando ele senta, não aparece um terceiro ancião, né? Esse número 3 está sempre perseguindo a gente. Aí chega um terceiro ancião e faz a mesma pergunta, e o ancião dos cachorros explica para ele, ele fala, ah, mas eu vou ficar aqui também para ver que história é essa, para ver como é que isso acaba. Todo mundo assim, muito... empático, digamos assim, com o mercador, porque afinal de contas ele ia morrer, né? O gênio não costumava, era um gênio que não costumava perdoar ninguém, e eles queriam ver se o mercador não ia fugir, alguma coisa desse tipo, enfim, ficaram intrigados, ficaram por lá. E aí quando o terceiro ancião senta, surge o gênio ali e fala, agora eu vou cumprir com a minha sentença. E o mercador fala, tá bom, foi bom conhecer vocês, né? Fiz o que deu para fazer, e ele vai então andando ali em direção ao gênio para ser executado. Aí o ancião da corça, ele vira e fala assim, mas seu gênio, você sabe, eu tenho uma história para te contar sobre essa corça aqui. Se a minha história for boa, muito boa, se você gostar dela, eu queria que você perdoasse 1/3 da pena do meu amigo mercador aqui. O gênio olha, pensa, tá bom, vou contar a sua história. Aí ele conta a história, que eu não vou contar aqui porque senão vai ficar muito grande. E ele conta a história, quando termina o gênio fala assim, nossa, mas a sua história é muito boa mesmo, vou perdoar 1/3 da pena dele. Aí o outro cidadão, né, o ancião que está com os 2 cachorros negros, vira e fala assim,
eu tenho uma proposta também. Tá vendo? Eu tenho uma história muito boa aqui desses dois cachorros. Se eu contar essa história para você e você gostar muito dela, Gênio, você perdoa mais 1/3 da pena do mercador? Aí o Gênio olha, fala, tudo bem, pode contar a sua história. E ele conta a história e o Gênio fala, meu Deus, essa história realmente é fantástica. Perdoado 2/3 da pena do mercador. E aí vem o terceiro ancião e conta uma história fantástica que nem Sherazade sabia qual era, mas que era tão maravilhosa, que o Gênio perdoou a 3ª parte da pena e liberou o mercador. E o mercador voltou muito feliz para sua casa, para o braço da sua mulher e dos seus filhos, e viveu feliz e morreu de velhice depois de muito tempo. Essa é a segunda parte da história, né? E é bem interessante. Aqui, a parte que eu queria destacar para vocês é essa coisa das histórias perdoarem a pena, né? Primeiro é ele voltar, né? Estava preparado para a morte, ele volta. E depois, quando chegam os 3 anciãos, eles vão participar ali. É como se eles fossem ajudar, já que o mercador agora arrumou todos os seus assuntos, né? Agora eles vão acompanhar essa execução. E quando ele fala que ele vai contar a história, se ela for muito boa, o Gênio perdoa, é outra coisa que acontece muito em várias histórias da Mil e Uma Noites, que é o quê? Uma boa história absolve uma pena, absorve um mal, enfim, resolve uma situação. Por quê? A gente tem que lembrar que o povo, né, que escreve as Mil e Uma Noites dava muito valor às histórias. Essa coisa de você contar histórias, né, na fogueira, nos acampamentos, durante as viagens. A gente tem que imaginar um mundo sem internet, né, sem entretenimentos, um povo muito nômade também, e que tem muito essa história, esse costume, né, essa tradição do contador de história. O contador de história era considerado uma pessoa extremamente respeitada e culta, justamente porque ela conhecia todas as tradições e podia compartilhar, passar o conhecimento. Então essas histórias entram nas Mil e Uma Noites como se elas fossem resgates da vida interior. As histórias contam o que acontece dentro da gente, o que acontece dentro da nossa própria alma. Então quando ele fala assim, eu vou te contar uma história, se ela for boa, você perdoa? O que eu estou dizendo? Olha, eu vou entrar no mais profundo de mim mesmo, vou contar uma história fantástica, porque a nossa vida interior é fantástica, ela é repleta de seres, de aventuras, de heróis, de gênios, de tapetes, enfim, a nossa vida interior é repleta, é plena, é cheia de coisas. E aí, se eu for lá no meu interior, tirar um aprendizado muito profundo e trouxer para você, você perdoa, eu posso mudar o destino? Sim, você pode. Se você conseguir ir na sua vida interior, trazer um ensinamento, viver esse ensinamento, ser coerente com ele, você vai conseguir mudar o seu destino. E é isso que acontece com as histórias das Mil e Uma Noites, né? São histórias dentro de histórias. Você vê que aqui a história geral é Sherazade e Sultão. Aí já tem a do mercador. Dentro do mercador tem a história da corça, dos dois cães negros. Então é uma história chamando outra, é o labirinto da vida através de histórias. Quando você começa a puxar uma, vem várias, né? Que nem a nossa vida. Quando você puxa uma situação, sempre vem várias, né, atrás. E por isso que é uma obra que passa o tempo, porque ela tem uma estrutura mítica extremamente interessante, pelos personagens, pelas histórias, pela forma com que ela é montada. Gente, então essa é a história do mercador e do gênio. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Leiam a obra e a gente se vê no próximo encontro. Obrigada!